Olá, pessoas! Eu sou Paula Ferreira, nós estamos no mês da diversidade, então está acontecendo muita parada em todas as cidades do país. E para isso eu fiz um convite ao Paulo Mariante, militante e advogado. Olha que bacana, se eu fizer alguma coisa errada eu já sou processada aqui mesmo, né? E convidei o Paulo para a gente falar sobre os progressos que teve ao longo desses 21 anos, que a Parada de São Paulo foi a primeira, né? E a gente falar sobre os progressos, se parou em algum lugar, se teve alguma regressão, enfim. Vamos conversar sobre tudo isso. O Paulo nos bastidores estava falando para mim que apesar da Parada ter 21 anos, antes disso houveram outras manifestações. Vamos falar sobre isso? Bom, bem no comecinho dos anos 80, teve uma grande manifestação na capital de São Paulo, no centro, que era uma manifestação que tinha uma presença de LGBTs, travestis, gays, lésbicas, mas também de mulheres feministas, militantes do movimento negro, que era em protesto. Então era um conjunto. Era um conjunto, ela não era uma manifestação que tinha uma bandeira LGBT, embora envolvesse LGBTs, que era um delegado que perseguia principalmente as mulheres e as trans profissionais do sexo, e que houve esse protesto. É importante que era um momento de luta pela redemocratização do Brasil. Foi uma grande manifestação importante, mas não era uma manifestação com uma bandeira central LGBT. Nossa, mas essa manifestação foi nos anos 80 ou foi semana passada? Porque... Por incrível que pareça, as perseguições continuam, ou seja, muitas das causas que motivaram aquelas manifestações continuam presentes. A gente não deu conta de muita coisa, seja no aspecto democrático, no aspecto do respeito à dignidade das pessoas, infelizmente. Aí, depois dos anos 80, teve mais algumas manifestações antes, que daí foi o ILGA, né? A Associação Internacional de Gays e Lésbicas, que a sigla em inglês é ILGA, e que hoje, inclusive, no nome da associação contempla, além de lésbicas, gays, também bissexuais, travestis, transexuais, intersexo. A ILGA fez a sua conferência mundial aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1995. Deixa eu me corrigir, eu falei ILGA, você viu como eu fui sexista? Já está internalizada? Desculpa, a gente tem a ILGA. A gente tem essa inclinação. Então, a ILGA, como uma associação mundial, fez a sua conferência naquele ano no Brasil, e isso teve um impacto muito grande. Imagine, militantes LGBTs do Brasil inteiro, do mundo inteiro, aqui no Brasil, reunidos para discutir os grandes problemas, a discriminação, o preconceito, lembrando que a gente tem no mundo país que mata, tem pena de morte para homossexual, não é só a violência social, punição criminal, até países que já têm o reconhecimento, né, do casamento igualitário, como a Argentina. Então, naquele ano teve a conferência, e eles fizeram uma marcha na conferência, aproveitaram que tinha toda aquela militância e fizeram uma marcha, mas não é considerado parada porque não tinha inclusive essa perspectiva, era uma marcha de um encontro, então ainda não era a primeira parada. Aí em 96 veio um burburinho de parada. O pessoal chamou uma manifestação que a ideia era fazer a primeira parada, mas eles reuniram ali na Praça Roosevelt. O número de pessoas não era tão expressivo, também estava um tempo ruim, chuviscando, e acabaram fazendo só o ato ali, teve falas, né, contra a discriminação, o preconceito, mas não chegou a acontecer a parada propriamente dita, o caminhado, ou seja, o seguir um trajeto, né, que só veio acontecer aí sim na primeira parada, que foi no ano seguinte, em 1997. Aí em 97 foi a primeira, por isso que agora dia 18, né, aconteceu a 21ª. Exatamente. Quer dizer, essa história que você está contando tem 21 anos. Uma longa trajetória, né, na minha opinião, muito importante, no sentido de aglutinar as pessoas para uma causa. Houve progresso nesses 21 anos? O que você tem para contar de progresso? Porque nós temos a maior parada de diversidade do mundo, mas as menores conquistas. Acho que essa... Não, eu concordo com essa observação em relação às conquistas e queria chamar a atenção de um aspecto. A Argentina, por exemplo, que tem paradas muito menores que as nossas, não só a parada de Buenos Aires, como as paradas que acontecem lá, o número de paradas é menor, e a Argentina conquistou o casamento igualitário, né, e conquistou no Congresso, não como no Brasil, que a gente tem hoje esse direito, de certa forma, por uma interpretação do Supremo Tribunal Federal. A Argentina conquistou no Congresso, com deputadas e deputadas votando e dizendo: eu voto a favor da diversidade e da igualdade, e os outros dizendo que votavam contra. Eles ganharam esse embate no Congresso. Imagina, isso é uma coisa assim fantástica. Isso polarizou a Argentina. A Argentina ficou durante um período da sua cena política em que a questão mais importante do país era o reconhecimento no Congresso dos
dos direitos da população LGBT. Então eu diria que no Brasil, infelizmente, nós tivemos um crescimento do número, da quantidade de paradas, do número de pessoas que participam, mas isso não se expressou em conquistas. Nós temos, para ter uma ideia, é importante que as pessoas saibam disso. Se hoje nós temos o Supremo reconhecendo a união entre pessoas do mesmo sexo, quase, inclusive com efeitos para o casamento, nós não temos nenhuma lei federal. O Congresso brasileiro, o Congresso Nacional do Brasil, até hoje não aprovou uma lei, nada. Nós não valemos nada para o Congresso Nacional. É muito importante dar um adendo aqui, que eu lembro que quando aconteceu o casamento igualitário nos Estados Unidos, que todo mundo colocou a bandeirinha lá no perfil do Face, eu lembro que alguns amigos falaram assim, isso é modinha, porque no Brasil já havia o casamento. Não, nós temos união estável e algumas pessoas conseguem a partir disso o casamento, mas nós não temos uma lei que segura. Se chegar um louco lá e disser assim, não, vamos tirar isso, apaga isso daqui, acabou. Exatamente. Nós não temos uma lei. A Argentina tem lei, Estados Unidos tem lei, nós não temos uma lei que nos assegura, não é verdade? Inclusive alguns países da Europa também já conquistaram isso através de lei, e nesse ponto o Brasil, claro que nós comemoramos a conquista no Supremo, que é importante, mas é importante nós pensarmos o que significa quando nós já temos no Congresso, há bem mais de 20 anos, projetos, vamos dar um exemplo, já tem projeto há mais de 20 anos reconhecendo o direito das transexuais de fazerem a retificação do registro civil, de terem a sua identidade reconhecida. Sem precisar fazer a adequação. Sem ter que fazer adequação, sem necessidade de decisão judicial. Vejam bem, nada disso foi aprovado, ou seja, não é por falta de projeto, o que falta é vontade política. Então, nós não conseguimos que esses milhões que participam das paradas resultasse numa pressão política sobre o Congresso Nacional para aprovar os nossos projetos. Queria colocar que, embora a gente não tenha conquistado isso, as paradas continuam sendo importantes porque elas vão aglutinando pessoas para a causa. Tanto pessoas LGBT quanto pessoas não LGBT. Pessoas héteras que vêm dizer o seguinte, olha, eu sou heterossexual, mas eu apoio a luta, eu acho que ela é importante e, portanto, nós temos que ter esses direitos reconhecidos. Agora, que infelizmente nós não conseguimos potencializar na cena política, no voto no Congresso, essa pressão dos milhões das paradas, não conseguimos, e acho que isso continua um desafio para todos nós que lutamos no movimento LGBT. E eu acho, Paulo, que agora vem até a questão que eu quero falar, é assim, você acha que está tendo... Gente, eu vou usar esse termo, você me corrige, as pessoas vão entender o que eu estou querendo dizer. Não chega a ser uma apropriação da parada, mas você não acha assim que ela ficou um tanto quanto, pelo menos a de São Paulo em específico, eu acho que depois as maiores das outras cidades também, mas você não acha que ela se tornou um tanto quanto comercial, e por conta de ser comercial a gente consegue menos aprovação de lei? Será que tô só aqui jogando? Joguei polêmica, se vira. É uma ótima polêmica, e eu acho que nós temos que ter a coragem de enfrentar essa discussão. No sistema capitalista, o capital ele domina tudo, isso a gente não pode ter dúvida, é uma lógica. Quando a gente organiza uma manifestação, o capital vai estar presente, o capital tem interesse em vender a sua marca. Então uma determinada empresa X, que eu não vou dizer o nome, faz um brinquedinho, um brinde nas cores do arco-íris para todo mundo usar. Eu não uso, porque eu não faço propaganda, a não ser que alguém me pague para isso. Então ninguém vai me ver usando um símbolo do arco-íris de uma empresa XYZ, porque não é meu... Não vejo sentido nisso, porque no meu ponto de vista, a afirmação da cidadania, dos direitos, não se dá por inclusão no mercado de consumo ou algo assim. Então, na minha avaliação, houve uma pressão crescente, o mercado cada vez mais tentando se apropriar, e nós não conseguimos, como movimento, ocupar o nosso espaço da forma que nós entendíamos que deveríamos. E muitas vezes, com alguns perigos, que eu diria o seguinte, eu acho que é muito importante que tenham pessoas heterossexuais simpatizantes, que apareçam inclusive, que tenham visibilidade, mas a nossa visibilidade não pode ser prejudicada. Então eu adoraria que na imagem que saiu na mídia aparecesse a Fernanda Lima, que é uma gracinha, que eu gosto muito dela, mas que aparecesse junto com ela uma trans militante, um gay militante, uma lésbica militante, uma travesti militante, um ou uma bissexual militante, ou seja, as nossas identidades que sofrem cotidianamente, ou aquelas que sofrem ainda mais, quando é, por exemplo, a trans, a travesti, que é negra, profissional do sexo, que está sendo escorraçada na rua, porque a nossa causa fundamental, se nós não entendermos que a razão de ser do movimento é dar conta de dialogar com essa que sofre mais lá,
na margem da margem? Que movimento é esse? Você diz assim, ó, por exemplo, tá lá, você citou a apresentadora, né? Tá lá ela, linda, maravilhosa, ela tem o direito e deve, por favor, nos ajudar. Ficamos agradecidos quando uma pessoa que tem popularidade e mídia vai lá e nos dá força, mas que já que está aproveitando para fazer isso, que não tenha do lado só aquelas que já têm visibilidade, mas sim tenha a problematização das travestis transexuais de rua que ainda vivem em situação de marginalidade, que tem ali do lado o gay que foi expulso de casa porque a sociedade não aceita, a família acaba não aceitando e aquela coisa toda. Não só simplesmente tem a ela e do lado dela pessoas que já são aceitas. Porque eu sempre digo isso. Às vezes as pessoas... outro dia uma conhecida falou, vocês ficam se vitimando. Eu não me vitimo. Eu, Paula Ferreira, não me vitimo. Porque eu tenho entendimento de como mulher trans eu tenho privilégios. Desde passibilidade, meu tom de pele, a minha aceitação da família e tudo mais. Porém, eu entendo que precisa dar visibilidade para pessoas que não têm tudo isso. E acho que visibilidade envolve, por um lado, essa questão que é a visibilidade daqueles e daquelas que sofrem a maior opressão social, e isso é fato. Não dá para dizer que todos e todas LGBT sofrem essa opressão na mesma medida. Há diferenças. Tem marcadores de classe, de território, seja da periferia ou da questão de quem é rico, quem é pobre. E há também uma questão de visibilidade que diz respeito a nós. Quando a gente observa, por exemplo, que muitas vezes nessas manifestações travestis transexuais não têm essa visibilidade política, é algo que nós, militantes do movimento LGBT, devemos olhar com muito cuidado. Nós vemos uma experiência em Campinas de fazer uma parada, que foi a 16ª, que era contra a transfobia e que, portanto, as trans deveriam ser as mais visíveis. Isso não aconteceu. E aí eu estou falando do próprio movimento, a gente não deu conta de fazer isso aí. A mídia também não fez, e a gente tem que entender que a mídia, ela também tem um aspecto comercial. Ela vai muito naquilo do que, aspas, vende. Né? Então, nós que somos movimento não podemos ir pelo que vende. Não foi por acaso que a 16.1, o que nós pactuamos? Que só teria visibilidade em todo o processo da parada as trans e as lésbicas, porque a data era a data da visibilidade lésbica, e que nenhum gay iria assumir a linha de frente naquele momento. E na época, quando a gente deliberou isso, algumas pessoas ficaram de cara à torcida. Eu falei, gente, tem que entender, isso é afirmação política, o movimento precisa fazer isso para se fortalecer. Eu tive muito orgulho de ver uma parada em que as lideranças e quem estava com o microfone fazendo as palavras de ordem eram as trans e as lésbicas. Para mim isso é um movimento mostrando que é possível fazer diferente, porque fazer mais do mesmo é o mais fácil, agora fazer diferente é o mais difícil. O que o Paulo Mariante está falando, pessoas, é que assim, desde quando tem esses movimentos, há 21 anos lá em São Paulo, 17 em Campinas, outras cidades têm seus anos aí, normalmente em linha de frente, nas paradas, as transexuais travestis ainda são invisibilizadas no próprio meio, no próprio segmento. E isso não é uma questão de vitimismo, é uma questão de fatos. Pela estatística, a cada 4 LGBTs que morrem, 3 são transexuais, 3 são T's. Então, isso é uma problemática que a gente tem que discutir. Falando sobre isso, me fala um pouco sobre hegemonia gay. Ela existe ou é fábula? Bom, eu acho indiscutível o fato da gente identificar a existência de uma hegemonia gay no movimento LGBT. Eu, há muitos anos atrás, escrevi até um texto que era Machismo Gay ou Patriarcado Cor-de-Rosa, que questionava isso. Eu estou falando de 20 anos atrás. Existe uma hegemonia gay. Se a gente for verificar, quem tiver dúvida sobre isso, olhe a Sui Generis, uma revista que circulou há alguns anos, né? Era uma revista interessante, que tinha pessoas interessantes que escreviam. Nunca teve na capa uma trans. Não me recordo se teve alguma vez uma lésbica na capa, creio que não. Eram sempre gays, em geral gays em um determinado padrão, né? Branco, classe média. Se a gente olhar boa parte das publicações que circulam, a própria expressão, eu sou gay, mas eu acho que a gente precisa entender que LGBT, né, é uma identidade que contempla mais pessoas. Então hoje, por exemplo, quando alguém fala, você é militante do movimento gay? Eu falei, não, gay não, eu sou gay, mas sou militante do movimento LGBT, porque o movimento gay, com essa ideia de hegemonia, ainda. Que é a ideia da diversidade. Então, um monte de gente, o quanto hoje ainda tem gente que fala, parada gay, a parada não é gay, porque se for gay eu não vou. Eu que sou gay não vou numa coisa gay. Agora, na luta pela diversidade, ou se for uma parada LGBT, aí eu me sinto contemplado, é diferente.
Mas eu acho que até a LGBT já começa a limitar, porque tem a intersexual, sim, tem o queer que agora tá... A ideia da diversidade, eu acho que ela é a ideia mais plausível, mais inclusiva, a ideia que dialoga principalmente com o que na verdade nos fere cotidianamente, que é o desrespeito a essa diversidade. É esse desrespeito que nos fere. Agora, acho que o mais importante é o reconhecimento dessa diversidade. E se essa diversidade é para valer, nós temos que nos esforçar. Isso é um esforço, isso não acontece ao acaso, esse é o grande erro. Ao acaso, nós nunca vamos ter uma situação de paridade, uma situação de igualdade entre as diferentes identidades. Então, aquela identidade que é, e nós sabemos muito bem, nós gays sabemos disso, aquela identidade que é a que aparece mais, que é a que tem mais presença, ela tem a obrigação de buscar dialogar com as outras identidades. E de abrir espaço, Abrir espaço para que elas venham juntas. E não é no sentido de ser bonzinho, é porque ou a gente faz assim, ou a gente vai estar fazendo errado. E eu não gosto de fazer errado. Não pode. E é de abrir espaço. Você deixa eu falar agora? Vamos lá. Você me abre espaço, senhor gay? Vamos lá. Olha que opressão. Tô sendo oprimida. Alguma coisa mais pra você falar? Bom, eu continuo acreditando que é possível fazer um movimento LGBTI, LGBTQI, um movimento da diversidade, contemplando todas essas faces da diversidade. Mas para isso, não só os gays, né, que têm, na minha opinião, uma responsabilidade maior, né, até porque como continuam chamando de parada gay, etc. e tal, os gays têm que entender que eles têm essa responsabilidade de trabalhar junto com lésbicas, travestis, transexuais, intersexos, heterossexuais aliados, para que o movimento tenha essa cara mais diversa. Não é fácil fazer isso aí, mas ou a gente de fato tem um compromisso com isso, ou a gente vai estar acreditando que a superação da opressão é uma inversão de polos. Então eu troco o oprimido pelo opressor, inverto, não, continuo tendo opressão. Continuo tendo opressão. Então, o mais importante é nós trabalharmos, porque a vivência do movimento já é uma vivência interessante para pensar o mundo que a gente quer diferente. Se eu estou num movimento que também pratica opressão, esse não é o mundo que eu quero. Então, nós aí temos você sai de um para ir no outro. Eu não quero trocar a opressão. Não. Eu quero acabar com a opressão. Então, para isso, a gente precisa ter também no movimento práticas mais libertárias, mais fraternas e que reconheçam mais de fato que nós temos essa diversidade e que bom que temos. Porque se fosse tudo igual, ia ser muito ruim. Verdade. Você vai estar na parada, na 17ª parada de Campinas? Estaremos na parada de Campinas, então, para lutar por direitos. Dá um beijinho aqui. Dá um beijinho lá. Obrigada, pessoas. É isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que eu acho que é um vídeo que vai ajudar muita gente a pensar. Isso é bom. Vamos colocar aqui embaixo os comentários. Vamos discutir esse assunto que precisa ainda ser muito discutido. 21 anos de parada de diversidade e a gente ainda não avançou tanto. Temos 3 milhões nas ruas, mas não temos acesso ainda aos nossos direitos, tá bom? Tchau!